Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Darcio, sou professor do eixo sequencial aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto, e nós vamos iniciar essa sequência de estudos, são 8 estudos, sobre o grande amor de Deus. E ao longo desses 8 estudos, nós vamos conhecer um pouco mais o Deus de amor, como que Ele tem agido ao longo de toda a história, como Ele derramou o seu amor na vida da igreja, tornando cada um de nós, como igreja, mais que vencedores em Jesus Cristo, que nos amou de uma forma sem igual ali na cruz do Calvário. Nessas últimas sequências de estudos que nós tivemos no canal aqui da igreja, nós vimos sobre o Deus de amor e o povo da aliança com a professora Isabel, uma sequência de estudos que também está presente no eixo sequencial, no módulo referente ao povo de Deus, onde estudamos ao longo de um ano sobre a história do povo de Deus e como que o Deus de amor, Ele conduz com a sua mão paciente, amorosa, o povo da aliança até a consumação dos séculos, como diz a promessa que o Senhor fez para Abraão. E, em especial, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nasceu como um de nós, morreu em nosso lugar ali na cruz do Calvário, ressuscitou vencendo a morte. E o nosso Deus, esse Deus de amor, que conduz toda a história e é soberano e tem esse amor tão grande demonstrado não somente à humanidade por meio do povo de Israel, como também a todas as nações, depois que Jesus Cristo esteve entre nós e morreu em nosso lugar. E essa mensagem hoje, ela tem a oportunidade de chegar até todos os cantos da terra, cumprindo, cremos nós, muito em breve, a promessa do breve retorno de Jesus Cristo, cumprindo a palavra que diz que o Evangelho vai chegar a todos os pontos, chegará a todos os ouvidos, e aí vem o nosso Senhor Jesus, Ele retorna para buscar a igreja. E também tivemos uma sequência de estudos com o professor Selen a respeito do maravilhoso plano de Deus, esse plano de amor que conduz toda a história e que faz chegar até hoje esse privilégio que a igreja tem de anunciar e pregar a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. Nós vamos orar pedindo a Deus a orientação para que essa sequência de estudos possa nos aproximar cada vez mais da vontade do Senhor, que é que nós sejamos conhecidos pelo amor e que nós amemos ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amemos também o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar. Ó Deus, na Tua presença nos encontramos e com um coração muito grato, porque o Teu grande amor, a gente percebe ele ao longo de toda a Tua palavra, ao longo de toda a história. Na criação, quando vemos cada amanhecer, ou vemos uma paisagem natural belíssima, espalhadas várias paisagens ao longo de todo esse nosso planeta, nós sentimos o Teu amor na criação, o Teu amor na condução do Teu povo, o Teu amor derramado ali na cruz do Calvário, nos trazendo redenção sem igual. E agora o Teu amor derramado na vida da igreja, que tem a oportunidade de anunciar as boas novas do Evangelho a todos os cantos do nosso planeta. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. E em especial agora nós agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de conhecer mais de Ti e do Teu grandioso amor. Pedimos a orientação e capacitação do Teu Santo Espírito, porque somos totalmente dependentes dEle para entender e compreender o que está nas Escrituras Sagradas e aplicar para a honra e glória do Senhor e para o engrandecimento do Teu reino. Ó Deus, fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um texto bíblico muito conhecido da igreja, de um modo geral, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Talvez, se nós procurássemos qual que é o texto bíblico mais conhecido pelos irmãos da igreja, desde a mais tenra idade até o irmão mais experiente da nossa igreja, certamente João 3,16, ele deve ser um dos textos muito conhecido, se não for o mais conhecido,
Creio eu que deve ser o mais conhecido. Eu sei também há outros textos, como Salmo 23, Salmo 91 e tantos outros textos que falam também ao nosso coração, mas João 3,16 parece ser o coração da palavra do Senhor e, em especial, da mensagem do Evangelho. E esse texto que chama atenção é a ocasião em que ele foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava numa noite conversando com um homem que tinha uma certa relevância na sociedade na época, Nicodemos. Estavam conversando e Jesus Cristo explicando para ele a questão do novo nascimento, a necessidade do homem nascer de novo. E daí, num determinado momento, o Senhor Jesus ele fala de uma maneira muito clara as seguintes palavras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olhando esse texto, a gente vê a mensagem clara do amor de Deus. O amor de Deus sendo manifesto ao mundo de tal maneira, um amor que não tem limites, não tem comparação. Ao longo de toda a história da humanidade, podemos procurar algo paralelo, algo que se equivale ao amor de Deus, e não vamos encontrar. Porque o amor de Deus, ele é sem limites, é um amor sem igual. A ponto de ele dar o seu Filho unigênito. E aí foi uma oferta baseada na graça, porque nós não merecemos. Mas mesmo assim o Senhor ele entrega o seu Filho. E entrega o seu Filho para que todo aquele que nele crê, a única condição, todo aquele que nele crê. Não é preciso fazer nada mais além de crer. O restante é consequência do crer, é consequência da fé. Então, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus para o homem sempre foi a vida. Sempre foi o propósito de adorar ao Senhor, amar ao Senhor, ter um relacionamento próximo com o Senhor. Mas o homem, infelizmente, ele escolheu o pecado, ele errou. Ali no jardim do Éden, homem e mulher desobedeceram a Deus e o pecado, ele trouxe separação entre Deus e os homens. Mas Deus, antes desse episódio, quando estava construindo tudo isso que nós temos hoje, toda a criação, as belezas naturais, todos os animais segundo as suas espécies, tudo que há na terra, no céu e no mar, tudo. Quando Deus foi criando cada uma dessas coisas ao longo daquela narrativa que nós encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis, nós podemos ver o amor de Deus. Porque Ele ia construindo, criando tudo aquilo que a gente vê na narrativa dos primeiros capítulos de Gênesis, e Deus sempre via que era bom. Ele via que era bom, aquilo agradava o coração dele, porque ele sabia que o homem e a mulher eles iriam ter a oportunidade de conduzir toda essa criação, cuidar, serem como se fossem zelosos guardadores daquela criação preciosa que o Senhor estava deixando diante do homem e da mulher. E Deus ele mostra o amor não só desde a criação, mas também ao longo de toda a história. Esse eterno amor de Deus, um amor que é sem limites. Por isso que João, quando ele registra na narrativa do capítulo 3, essas palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele refere à questão do amor de Deus, dizendo: Deus amou ao mundo de tal maneira, um amor eterno. Ninguém pode ter um amor eterno como o nosso Senhor. Um amor que vai desde a eternidade até a eternidade. Esse é o amor do nosso Deus, o eterno amor do nosso Senhor, desde a criação sendo manifesto, como o próprio apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, João 1,10, ele registra: o Verbo, ele estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E mesmo diante desse coração endurecido deste mundo, em não conhecer o Verbo, Deus mesmo assim, Ele, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas são feitas, numa clara prova do amor de Deus, da sua imensa graça e da sua grande misericórdia. Jesus Cristo, Ele é o Alfa e o Ômega, presente em toda a história. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Deus de amor. E quando o homem pecou contra Deus, mesmo diante dessa beleza da criação, o Senhor ainda estende a sua mão misericordiosa, quando, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Moisés nos deixa registrado as seguintes palavras do Senhor, sendo referidas à serpente, que diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Imagina aquela cena, diante daquela beleza da criação que estava diante do homem e da mulher, que tinham acabado de desobedecer um mandamento do Senhor e cometendo pecado. Pecado este que trouxe separação entre os homens e Deus. E ali naquele momento, Deus ele fala com o homem, fala com a mulher, mostra as consequências, de uma forma muito didática para o homem e para a mulher, as consequências do pecado. Depois ele se refere à serpente e fala para ela: olha, a inimizade entre ti e a mulher vai resultar neste ponto. Você pode até ver o sofrimento, que é bem descrito em Isaías capítulo 53, o sofrimento que o Senhor Jesus iria ter, morrendo em nosso lugar, levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele sofreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. E este é o golpe, de uma vez por todas, que o Senhor consolida sobre o mal. A vitória sobre a morte não tem mais domínio sobre aqueles que creem no Senhor, e que dessa forma não perecem, mas têm a vida eterna. Então, quando o Senhor diz: este te ferirá a cabeça, a morte, onde está, ó morte, a tua vitória? A morte vencida está. Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida. Depois Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, conforme todas as profecias bíblicas e conforme a sua palavra, várias vezes em advertência aos discípulos, para que eles pudessem entender todas as coisas que iriam acontecer. E ali nós temos o Senhor, mais uma vez, estendendo a tua mão de graça e amor para Adão e Eva no jardim, quando eles cometem o pecado, e também para toda a humanidade, mostrando: olha, houve o pecado, ocorreu separação entre Deus e os homens, mas o grande amor do Senhor já tinha um plano especial, que iria ser gradativamente revelado à humanidade até a plenitude dos tempos, quando Jesus ele vem, ele habita entre nós. E a primeira família, ela sofre muito as consequências do pecado. A gente tem o triste episódio dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, Caim matando Abel. Deus, mesmo assim, estende a sua mão misericordiosa, chama Caim, faz perguntas para Caim, para dar oportunidade para Caim rever tudo o que tinha acontecido e se arrepender. Caim, com o coração endurecido, ainda traz uma resposta malcriada para o Senhor. E aí, por meio daquele pecado de Caim, a gente vê toda uma civilização, toda uma geração, toda uma descendência de Caim, indo de mal a pior.
E mesmo Deus levantando um outro filho, Adão e Eva, Sete, a gente vê que aquelas gerações, elas cada vez mais indo de mal a pior, porque os homens, eles vão de mal a pior. Os homens têm um coração endurecido, voltado para o mal. Nós vemos o episódio do dilúvio, quando Deus chama Noé, Noé atende esse chamado, e por meio da descendência de Noé, a humanidade tem uma nova oportunidade. Mas o homem, de novo, com o coração duro, peca contra o Senhor, continua indo de mal a pior, e temos o episódio da Torre de Babel, aquele triste episódio, quando o homem, por meio da sua soberba, desobedece deliberadamente o mandamento do Senhor de crescer, multiplicar e se espalhar por toda a terra. E então Deus, ele chama um homem de uma família que era marcada, de uma certa forma, por idolatria, numa região que era cheia de idolatria, uma família que era até bem de vida, que não precisava nem sair da região onde ela estava. E ali Deus chama um homem dentro dessa família, um homem chamado de Abrão, que mais adiante será chamado Abraão. E o Senhor diz essas palavras para Abraão, que Moisés registra lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te engrandecerei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aquele homem creu, cumpriu o chamado do Senhor, deixou sua parentela, deixou sua terra, deixou todo o conforto que ele tinha e foi, e como peregrino durante toda a sua vida, ele confiou na promessa do Senhor. Os seus descendentes também, Isaque e Jacó, mais adiante os 12 filhos de Jacó. Vemos como Deus, por meio de José, com a mão poderosa, traz provisão para o povo da aliança. Esse Deus de amor traz também salvação por meio de José. E ali depois a gente vê o povo crescendo no Egito, torna-se escravo, porque passam-se muito tempo. Até então, os faraós daquela época decidem escravizar o povo. Deus levanta um novo servo, Moisés, chama Moisés, e ali depois chama Moisés para tirar o povo com mão forte do Egito. O povo sai do Egito vendo maravilhas sem igual. E o povo vai para a terra prometida. Josué continua o trajeto até a terra prometida, toma posse da terra prometida. E ali nós vemos, ao longo de toda a história do povo da aliança, Deus falando de uma forma amorosa por meio dos profetas, alertando, chamando a atenção quando havia essa necessidade, e também demonstrando o seu grandioso amor, como aquele pai amoroso que corrige o seu filho quando é necessário, aponta o caminho e quer o melhor para o seu filho. Assim é o Senhor com o povo da aliança. E mesmo o povo pecando, e mesmo o povo fazendo escolhas, quando o povo escolhe ter reis, e aí vem Saul, e Saul faz as suas escolhas, muitas delas desagradando o Senhor. Depois Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus, que também teve escolhas equivocadas. Depois Salomão, depois desses reinados unificados, nós temos a divisão do reino. E é triste ver como que as tribos do norte, elas se perdem, elas escolhem afastar-se de Deus, mesmo Deus estendendo a sua mão amorosa insistentemente para o povo escolhe distanciar-se de Deus, a ponto daquelas tribos se perderem após o exílio. Mas Deus é misericordioso, Ele preserva ainda o remanescente por meio do reinado do sul, que mesmo indo para exílio na Babilônia, volta depois de um tempo, cumprindo a profecia por meio de Jeremias, e depois daqueles anos de exílio, o povo volta, tem a oportunidade de reconstruir a cidade de Jerusalém e também o templo, e ali começa a pavimentação para a plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo,
a promessa do Messias, tão esperada por todos aqueles que viveram nas narrativas que lemos no Antigo Testamento. Nosso Messias, que hoje nós temos o privilégio de anunciar e falar do seu amor. Na plenitude dos tempos, o Senhor novamente, Ele fala. E Ele fala de uma forma especial por meio do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ali nós vemos a narrativa em Mateus, após 400 anos, um tempo muito longo de silêncio, nós vemos Deus novamente falando por meio da anunciação, né? O anjo avisando para Maria, falando: olha, você vai ter um filho. E Maria provavelmente perguntando: como? Se ainda eu não tive o meu casamento consumado. Mas o anjo explica para Maria, e também mais adiante em sonho adverte José, para que José pudesse receber Maria como sua esposa, não temer, porque aquilo que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo, cumprindo a profecia bíblica. E ali Mateus, ele registra no seu Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23, o seguinte relato: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus de amor, zeloso pelo cumprimento da sua palavra. Que manifestação de amor sem igual é essa do nosso Senhor. Deus, ele envia o seu Filho ao mundo, mostrando o seu grandioso amor. Tudo aquilo que foi revelado gradativamente ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, nós vemos cumprindo de uma forma sem igual na narrativa do Novo Testamento, durante os relatos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali naquela cena tão terna, que nós relembramos a cada ano, na data que a humanidade escolheu para celebrar o Natal, e a gente tem a oportunidade de lembrar, contar e muitas vezes cantar essa linda história. A linda história do nosso Senhor, que amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio, ele nasceu, não foi num berço, um berço cheio de riquezas, um berço de um palácio, não foi numa estrebaria, numa manjedoura, que Jesus Cristo, ele nasceu. Filho de Maria, de José, ali que cuidaram de Jesus Cristo durante toda a sua infância. Eles não eram ricos, eles habitavam na região de Nazaré. Tem até um relato bíblico mais adiante que um dos discípulos, pouco antes de ser chamado, se refere à cidade de Nazaré da seguinte maneira: mas será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Para os irmãos terem uma ideia de como que a região era uma região assim simples, talvez insignificante para a época. E mesmo assim é ali, totalmente fora dos padrões do homem, que Deus decide demonstrar o seu amor. Não é num palácio que Jesus Cristo nasceu, e nasceu num lugar simples. Não foi para pessoas da alta sociedade que a mensagem primeiro foi anunciada, foram para pastores, homens simples do campo. E Deus, ele não faz acepção de pessoas que eram sábias naquela época, que tinham muitas condições, também têm a oportunidade de levar os seus presentes para o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, ele é manifestado ao longo de toda a história. Deus, ele estende a sua mão de amor. Em Efésios capítulo 1, versículos de 8 a 10, o apóstolo Paulo registra o seguinte texto: sabemos que Deus derramou
abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O nosso Deus que gradativamente vai se revelando, vai mostrando esse plano da salvação nos relatos que vemos do Antigo Testamento, de forma que toda a palavra ela aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de forma que ao ver a história, esse relato que começa os evangelhos, falando do nascimento de Jesus Cristo, irmãos, é irresistível não pensar no amor do Senhor e da forma como Ele demonstra o seu amor ao longo de toda a história. Mesmo em momentos de dificuldade, o povo passando por momentos de dura cerviz, com o seu coração duro, fora do centro da vontade de Deus, Deus é maravilhoso, Ele estende a sua mão de amor e de poder, conduz todos os fatos da história desse momento belíssimo, que é o momento do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que habitou como um de nós, foi bebê, foi criança, adolescente, jovem, como cada um de nós, não pecou em nenhum momento, foi como cordeiro imaculado ali para a cruz do Calvário e morreu a nossa morte. O Senhor, ao longo de toda a história, Ele mostra, Ele estende essa mão de amor para a humanidade, manifestando o seu incontestável amor. É impossível não percebermos o amor do Senhor quando lemos a palavra que está ali registrada na Bíblia, as Escrituras que nós temos acesso hoje, e graças a Deus podemos aqui no nosso país ler a Bíblia na nossa língua. Enquanto ainda há muitas regiões do nosso planeta que ainda não têm a Bíblia traduzida para o seu idioma. Inclusive, faço um desafio para aqueles que quiserem procurar as nossas juntas de missões e entender esse desafio para a tradução da Bíblia em diversos idiomas. Esse amor do Senhor, essa manifestação incontestável do amor de Deus, que foi revelada ali de uma forma muito clara para aqueles que viveram na época de Maria, de José, aquele povo que vivia aos arredores de Belém, que recebe, aqueles pastores que recebem aquela mensagem dizendo: não temais, vai até a cidade de Belém, lá vocês vão encontrar a criança deitada numa manjedoura. E aqueles homens vão, porque eles creem, eles querem ver aquela mensagem de esperança. E aqueles homens têm a oportunidade de contemplar aquela linda cena do nosso Messias, nosso Salvador, deitado num berço ali de palhas, como muitas vezes a gente vê as crianças cantando essa belíssima canção que se refere a este fato. E em João, na sua primeira carta, capítulo 4, 9 e 10, ele deixa registrado algo que é relacionado a tudo aquilo que ele presenciou quando ele teve a oportunidade de andar com Jesus, seguindo ele como discípulo. João ele registra essas palavras: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho unigênito. Ele se fez justiça ali na cruz do Calvário, a justiça que nós nunca poderíamos sequer apresentar diante de Deus, porque nós somos pecadores, terríveis pecadores. Não há nada de bom em nosso coração por nós mesmos, porque nós somos pecadores, estamos separados
da glória do nosso Senhor. E João, aqui ele vai de uma forma muito clara falar em que consiste essa manifestação do amor. Deus, ele ama o mundo, ele entrega o seu Filho, ele vive aqui entre nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele não peca, ele se mantém com o olho atento para a consumação de toda a palavra do nosso Senhor, que dizia respeito aos dias que ele passaria aqui na terra. Nenhuma profecia deixou de ser cumprida. O Senhor demonstrou o seu zelo. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui entre nós, também foi zeloso para que toda a palavra pudesse ser cumprida. E de uma forma muito didática, nós vamos ver isso nos próximos estudos, o Senhor, ele deixou ensinamentos, ele deixou o seu exemplo, ele fez milagres incontestáveis, curas, sinais, de tal forma, deixou ensinamentos preciosos, de tal forma que hoje nós temos o privilégio, pelos relatos desses homens que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, compreender a mensagem do Evangelho, e hoje temos a responsabilidade de anunciar o amor de Deus, esse amor que fez o Senhor enviar o seu Filho para nos trazer salvação por meio da propiciação dos nossos pecados. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nada que pensemos em fazer vai nos trazer salvação, mas é o grande amor de Deus que estende de forma gratuita a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, tem a oportunidade de ter a vida eterna e não perecer. Deus nos amou primeiro, e por isso é que nós amamos ao Senhor e também ao nosso próximo. Nós temos esse privilégio de, por meio do amor, testemunhar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E é por meio desse amor que nós temos o privilégio de testemunhar, seja por palavras ou por ações, que o Senhor vive em nós. Não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso que nós amamos e demonstramos esse grandioso amor de Deus. Como aplicação desse estudo que nós estamos encerrando, nós vemos um relato também na primeira carta de João, neste mesmo capítulo 4, versículos 7 e 8, um relato que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, vendo esse relato de João, uma aplicação que enche o nosso coração nesse momento, é exatamente a importância de nós sermos conhecidos pelo amor, demonstrar esse amor amando uns aos outros. Tem até textos bíblicos que diz: suportai-vos uns aos outros. O amor, ele faz a gente suportar uns aos outros, mesmo nós sendo diferentes uns dos outros, tendo formas diferentes de pensar. Mas se todos nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós fazemos parte de uma mesma família, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus, que é o nosso cabeça. E nesse texto de João, ainda como aplicação, ele deixa de forma muito clara: o amor, ele procede de Deus, ele não vem do coração do homem, ele não vem do homem, ele procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus ama. Todo aquele que conhece a Deus ama. E aquele que não ama é porque não conhece a Deus. Não há dúvida quanto a isto. Aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E João explica de uma forma bem sucinta: Deus é amor. É interessante observar neste texto que o nosso Deus, que é infinito, soberano, Senhor de toda a história, esta palavra, Deus, essa expressão, Deus é amor, ela é suficiente para descrever a essência do nosso Senhor. Deus é amor. É esse Deus de amor que nós
manifestamos quando amamos uns aos outros e testemunhamos também uns aos outros o nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos pela incontestável manifestação do Teu amor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos agradecidos porque não podemos salvar a nós mesmos, mas Jesus Cristo, Ele deixou as riquezas lá da glória, Ele veio, nasceu, viveu como um de nós, não pecou, foi perfeito, morreu morte e morte de cruz. Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou e nos deixou a missão de evangelizar e anunciar essa palavra e demonstrar o amor uns pelos outros. E queremos demonstrar esse amor pregando a Tua palavra, queremos demonstrar o Teu amor servindo e também auxiliando o nosso próximo, demonstrando o nosso amor, orando uns pelos outros. Pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos conduza para que sejamos de fato conhecidos pelo amor e possamos levar essa mensagem de amor a todos os cantos, conforme a Tua vontade e Teu querer. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. No nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos continuar estudando alguns episódios do Novo Testamento e vamos ver como é grande o amor do nosso Deus. Deus te abençoe.